Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, no fundo, é universal, né? Com certeza. Aquela lacuna entre quem a gente quer ser e quem a gente é no dia a dia. Exato. E para essa nossa análise, a fonte é o capítulo 12 do livro Finalmente Vivos, do John Piper. Ele aborda justamente essa tensão, mas dentro da perspectiva cristã. Então, a grande pergunta que a gente vai tentar desvendar hoje, com base no que o Piper escreveu, é como é que se vive nesse meio de campo? Como conviver com a certeza da salvação e, ao mesmo tempo, com a frustração de ainda pecar? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Para muita gente, essa tensão entre o ideal e o real é o centro da jornada. E por onde ele começa? Então, o ponto de partida do autor é surpreendentemente otimista. Ele não começa com a luta, ele começa com a certeza. Ah, interessante. Ele vai direto para um texto bíblico, a primeira epístola de João, que diz o seguinte: "Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna." Essa palavra saberdes é muito forte. Muito. Não é para que vocês esperem ou para que tenham uma boa chance, é para ter certeza. Mas, na prática, isso não pode soar meio, sei lá, pensamento positivo? Acredite que você está salvo e pronto? Essa é a armadilha, né? E muita gente cai nela. Mas o argumento do autor é que essa segurança não se baseia num sentimento Certo. ou na força da nossa própria convicção. Ela se baseia num evento, um fato que já aconteceu. Um fato histórico. Exato. Ele usa outro texto do Evangelho de João, onde Jesus diz que quem crê nele passou da morte para a vida. Presta atenção no tempo verbal. Passou. Já aconteceu. Não é algo que vai acontecer. Já aconteceu, é uma mudança de status então. Pensa assim, é como mudar de solteiro para casado no cartório. Não depende de você se sentir casado naquele dia específico. O documento diz que você é. O status mudou. Exatamente. A lógica é que o grande julgamento que determinaria a morte espiritual de uma pessoa, na perspectiva cristã, já aconteceu para o crente. Onde? Aconteceu na cruz. Foi lá que Cristo foi julgado no lugar da pessoa. Então, a vida eterna não é uma recompensa futura que se espera, mas um estado presente que já se possui. Entendi. Por isso o apóstolo João pode falar em saber. Ele não está pedindo para gerar um sentimento, mas para reconhecer um fato que já foi estabelecido. Perfeito. É isso. Certo. Essa base é fundamental. Se a segurança é um fato e não um sentimento, ela deveria ser inabalável. Deveria. Mas o autor mostra que, naquela época, essa certeza estava sendo atacada. Tinha o que ele chama de falsos mestres circulando. Sim. E o ataque deles era bem sutil. Eles não chegavam dizendo, a salvação não é real. Não era um ataque direto. De jeito nenhum. Eles introduziam uma ideia teológica que parecia muito elevada, sabe? Espiritual, mas que na prática destruía tudo. O erro central, segundo Piper, era negar que Jesus Cristo veio em carne. Peraí, como assim? Você está dizendo que uma briga teológica sobre a natureza de Cristo, algo que parece super abstrato, Super abstrato. tinha um impacto direto na vida moral das pessoas? Qual era a conexão? Essa é a conexão crucial que o autor explora. Para esses mestres, existia uma separação. O Cristo, o ser divino, espiritual, era uma coisa. E o Jesus, humano? Era outra. Quase como um veículo temporário, um avatar. Eles desprezavam a matéria, o corpo. E essa ideia acabava vazando para a vida dos fiéis. Ah, a ficha tá caindo. A lógica se tornava, bom, se o corpo de Jesus não era tão importante para a identidade dele, o nosso corpo e o que a gente faz com ele também não são tão importantes para a nossa nova identidade espiritual. Entendi. É uma espécie de dualismo. O espírito é bom, a carne é ruim. Ou, no mínimo, irrelevante. Isso. Isso soa antigo, mas na verdade a gente vê ecos disso hoje, né? Sem dúvida. Na cultura do o que importa é a intenção ou em algumas espiritualidades que desvalorizam o mundo material. É uma tentação perene e era muito sedutora. Pensa bem, ela oferece um status espiritual elevado sem o esforço da responsabilidade moral. Claro. Você pode se sentir justo e santo por dentro, no seu eu verdadeiro, enquanto suas ações externas não importam. É um passe livre. Um passe livre espiritual para a imoralidade.
O Piper aponta que era exatamente contra isso que o apóstolo João lutava quando escreveu: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. E ele define o engano, a ideia de que alguém pode ser justo sem praticar a justiça. Certo. Então temos esse ensinamento perigoso se espalhando. Se você é o apóstolo João, por onde começa a desmontar esse argumento? E é exatamente isso que o Piper analisa. João não começa pela moral. Ele vai direto na raiz do problema, que é a teologia errada sobre Jesus. Faz sentido. E ele oferece, segundo o autor, 3 respostas que se conectam. A primeira é reafirmar que a encarnação é permanente. Permanente. Quando João diz que Jesus veio em carne, a linguagem que ele usa indica um estado contínuo, não uma visita rápida. A união da divindade com a humanidade em Cristo é para sempre. O que significa que Deus não despreza o mundo físico, o corpo. Pelo contrário, ele o redime, ele o assume. O corpo importa. Ok. E se o corpo de Cristo importa, o nosso também importa. Essa parece ser a segunda resposta, a consequência lógica. Precisamente. Se a sua nova identidade não é um software que roda independente do hardware do seu corpo, então as ações físicas precisam validar a identidade espiritual. É a prova. É a evidência. É por isso que João diz de forma tão direta: aquele que pratica a justiça é justo. As ações não criam a justiça na pessoa. Mas elas confirmam. Elas são a evidência inescapável de que a pessoa foi de fato transformada. O autor, então, aprofunda isso com outro texto que fala de uma divina semente. O que é isso na prática? É tipo um DNA espiritual novo? É uma ótima analogia. Pensa nisso como o código-fonte de uma nova pessoa. O texto diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Certo. Essa semente pode ser a nova natureza, o Espírito Santo, a palavra de Deus implantada no coração. Seja o que for, é um princípio de vida tão poderoso que suas diretrizes são incompatíveis com o sistema operacional do pecado. Incompatíveis. Não significa que o sistema nunca vai ter um bug ou travar. Entendi. Mas significa que ele não foi projetado para rodar o programa do pecado de forma contínua. Um padrão de vida pecaminoso se torna um corpo estranho para essa nova natureza. Ok, mas espera aí. Isso cria uma tensão enorme. Aí que tá. Primeiro, o texto diz que quem nasceu de novo não vive na prática de pecado. Mas, por outro lado, a gente sabe por experiência própria que os cristãos pecam. Exato. Os próprios falsos mestres poderiam usar isso e dizer: viram, meu eu espiritual é perfeito, então o que meu corpo faz não é realmente pecado. Como é que essas duas ideias cabem no mesmo universo? Essa é a terceira e crucial resposta que o autor analisa. João antecipa essa objeção. Ele ataca de frente a ideia de uma perfeição sem pecado nesta vida. Como? Piper destaca 3 textos que funcionam como um sistema de freios contra essa arrogância espiritual. O primeiro é 1 João 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E ele se inclui nisso, né? Ele diz nós. Ele se inclui. Para João, um cristão que alega não ter pecado não é super espiritual. É só autoiludido. Certo, esse é o primeiro freio. Qual o segundo? O segundo é 1 João, capítulo 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Nossa, o texto é genial. Ele começa com o ideal, para que não pequeis, mas imediatamente lida com a realidade. Se, todavia, alguém pecar. Ele pressupõe que crentes vão falhar. E o que acontece quando falham? Não é o fim do mundo. Já existe uma solução preparada, um advogado de defesa, Jesus Cristo, que já está diante do Pai. E o terceiro texto parece fechar a questão. Sim, em 1 João 5 ele menciona a possibilidade de um irmão, ou seja, outro crente, cometer um pecado não para a morte. Ah, ele distingue os tipos de pecado? Exato. Ele distingue atos isolados de pecado, que devem ser confessados e perdoados, de um pecado para a morte, que parece ser uma rejeição final, uma apostasia que caracteriza uma vida que nunca foi transformada de verdade. Então a Bíblia é clara. Pessoas regeneradas ainda pecam, mas elas não vivem num padrão de pecado. E quando pecam, têm um caminho de volta garantido. Ok, vamos juntar tudo isso então. De um lado, a gente tem uma advertência muito séria.
Uma vida caracterizada pela prática do pecado é um sinal de que a pessoa talvez não tenha nascido de novo. É um alerta vermelho. E do outro, uma promessa incrivelmente consoladora. Se e quando você pecar, você tem um advogado que garante seu perdão. Como que essas duas verdades que parecem puxar para lados opostos funcionam juntas na prática? Essa é a beleza da aplicação que o Piper desenvolve. Ele argumenta que elas não são contraditórias. São como dois remédios diferentes para duas doenças espirituais opostas. Doenças? Ele as descreve como dois precipícios que ficam na beira do caminho do crente. O precipício da presunção e o do desespero. Vamos falar do primeiro. O que é cair no precipício da presunção? A presunção é a doença da indiferença. É quando o crente começa a usar a graça como desculpa. Ah, entendi. O pensamento é: sou salvo, tenho perdão garantido, então esse pecadinho aqui, essa área de desobediência ali, não é tão grave. Deus perdoa. A vida espiritual fica frouxa, morna. Exatamente. A pessoa flerta com o pecado sem sentir o perigo. E é nesse momento que a advertência de João age como um alarme de incêndio. A frase, aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, soa no ouvido dessa pessoa. E acorda. E a choca de volta para a realidade, mostrando que esse caminho de indiferença não é compatível com a vida de quem foi transformado. Interessante. Então a advertência não serve para condenar. Não, serve para acordar. E o mais importante, para onde essa advertência empurra a pessoa? Não é para o abismo, é de volta para a graça. O susto a faz correr para o advogado, para o arrependimento, para o perdão que ela estava começando a tratar como algo banal. A lei serve ao evangelho nesse caso. Perfeito. A lei nos salva da nossa própria apatia. E o outro lado da estrada, o precipício do desespero. O desespero é a doença da culpa que paralisa. É o oposto total. A pessoa peca e a consciência dela esmaga. E o pensamento é: Pronto, tá provado. Eu não nasci de novo. Se eu fosse um cristão de verdade, nunca teria feito isso. Não tem mais jeito para mim. A pessoa fica submersa em culpa e em medo. sentindo que a falha anulou tudo. Tudo. E é aí que o outro remédio entra em cena. A promessa. Sim, quando a pessoa está nesse buraco, a promessa de 1 João 2, se todavia alguém pecar, temos advogado, age como uma corda de resgate. Certo. Ela lembra a pessoa que sua aceitação diante de Deus não depende da sua performance perfeita, mas da defesa perfeita de Cristo. E isso traz consolo. Traz consolo, levanta a cabeça da pessoa e a coloca de pé de novo. Não para que ela volte a pecar, mas para que ela continue a jornada, agora livre do peso esmagador da condenação. Então essa dinâmica que o autor descreve é quase como um sistema imunológico espiritual. Gosta dessa imagem? Ele combate tanto a infecção da apatia quanto a doença autoimune da culpa excessiva. É como, sabe aquelas muretas de proteção numa pista de boliche? Sei, claro. A promessa da graça é a pista, mas as advertências estão ali nas laterais para te impedir de ir para a sarjeta da presunção de um lado ou do desespero do outro. Elas não jogam a bola por você, mas te mantêm no caminho certo. Essa analogia é perfeita. E o grande insight do Piper é que um sistema imunológico saudável não significa nunca ficar doente. Mas sim, Ter as respostas certas quando o vírus do pecado aparece. A pessoa que nasceu de novo desenvolve, por assim dizer, os anticorpos espirituais para usar essas duas verdades da maneira correta. entendi. Ela ouve a advertência e se arrepende, não se desespera. Ela ouve a promessa e se sente segura, não presunçosa. É a sabedoria de aplicar a verdade certa na hora certa. Isso me leva a uma reflexão final, então. A análise de Piper sugere que a principal evidência do novo nascimento talvez não seja a ausência de quedas, mas a reação a elas. É um bom ponto. Não é sobre nunca tropeçar, mas sobre para onde se corre depois do tropeço. Sua falha te empurra para a indiferença, para não foi nada. Ou ela te joga nos braços do advogado, em arrependimento e dependência. A forma como as advertências e as promessas da palavra de Deus operam na vida de alguém pode ser o maior indicador da transformação interior. E essa é uma pergunta que nos leva muito além de um simples checklist de comportamentos, né? Ela nos força a olhar para a dinâmica mais profunda do nosso coração. E a gente vai continuar explorando essas dinâmicas no próximo capítulo.
Combinado. Até lá, que todos fiquem bem.